Amigos, colegas, eu terminei de ler isso aqui e assim, essas últimas páginas, elas foram um mix de sentimentos pra mim, porque eu quis simplesmente exterminar a raça humana, mas foi uma das melhores leituras que eu já fiz em um bom tempo e eu sou muito chata, eu não leio coisa que não seja quadrinho, mas esse aqui eu li. E antes de eu, começar a falar da história, vamos só apreciar essa capa da Darkseid. A estética dele é toda bonita, eu adorei as cores e, enfim, eu só achei muito chique e queria mostrar aqui. Primeiro, que tem de novo, muito bonito. E foi uma satisfação enorme imaginar ele enquanto eu lia. Então, por um lado, foi bom eu ter assistido o filme, porque eu achei o filme muito arrastado e chato, vou ser sincera. Porém, lendo o livro, tendo assistido o filme, você consegue ter uma visão muito nítida dos cenários, dos personagens. Então, foi assim, foi uma leitura que não pareceu ser uma leitura. Pareceu que, de fato, estava assistindo alguma coisa na minha cabeça e foi muito gostoso. Isso aqui pareceu ser algo até escrito pelo Bowie, não sei, porque essa ideia de alienígena, de um cara andrógeno, de aparência estranha, que cai no mundo, fica meio deslocado entre os humanos, é totalmente Bowie, né? Porque todo mundo sabe que o Bowie, ele é alienígena. Então, assim, o cara no papel do Newton, que é o protagonista da história, foi perfeito. Foi um negócio que parece que foi até planejado. Se eu não me engano, esse livro é de 1964 e Space Oddity, a música do Bowie, é de 67? Eu não lembro, mas tem uma parte do livro que fala uma coisa que me lembrou muito a música do Bowie. Este mundo está tão condenado quanto Sodoma e eu não posso fazer absolutamente nada sobre isso. Não que de fato tenha alguma ligação, eu só achei as frases parecidas. Tanto que o Bowie, ele compôs essa música inspirado em uma odisseia no espaço, apesar de ter coincidido com Apollo 11, aquela missão da NASA. Mas enfim, foi só um pensamento avulso. Dando uma breve sinopse do livro, a gente conta a história do Newton, que é o nosso protagonista extraterrestre. Ele vem pra Terra na intenção de salvar o povo dele, que eu vou deixar o nome aí, eu não vou arriscar falar. Porque o que acontece é que a terra natal dele tá ficando sem recursos e eventualmente eles todos vão entrar em extinção, então vir pra Terra seria uma alternativa. O que acontece é que as naves dele eram muito antigas e só uma suportaria vir pra cá e seria uma vinda só, não teria como voltar. E só tinha espaço pro Newton, então ele acabou sendo o escolhido pra ir e depois de um longo período de treinamento, analisando o comportamento humano e estudando sobre eles, ele estava pronto. Com alguns disfarces também, porque os anteanos, eles não têm pelos corporais, eles têm aquela pupila diferente. E também não tinham unhas, tanto que o Newton, ele colocava unhas artificiais pra ficar mais humano. Enfim, tudo pra se disfarçar, parecer o mais humano possível, apesar da sua aparência mais excêntrica. O filme, ele conserva muitos aspectos do livro, que é muito legal, como no começo o Newton vendendo anéis de ouro pra conseguir um dinheiro e se portar mais apresentável pra ir numa reunião com um cara. É dono de uma empresa, assim, eu esqueci o nome dele agora, é que o nome é difícil, é Farish, alguma coisa. E nisso que o Newton apresenta as ideias pra esse empresário, ele vê que é tipo uma mina de ouro aquilo ali, porque o Newton, por ele ser um extraterrestre, ele tem tecnologias muito, muito avançadas. Então podemos dizer que em um curto período ali trabalhando juntos, eles conseguiram se tornar milionários até que fácil. O Newton, ele era um cara bem anônimo, ele evitava ao máximo contato humano, igual ao David Bowie. I mean, you've been locked away somewhere. Yes, I don't talk to anybody. Acontece que no começo do filme e do livro também, ele vai pegar um elevador e ele não sabia que era estilo aqueles elevadores antigos, e o corpo dele é muito sensível, tanto que até mesmo o carro, se for muito rápido, dá um mal-estar. Então ele não sabia que o elevador era assim, ele acabou pegando e nisso ele desmaiou dentro do elevador, onde estava quem? Betty. A Betty que no filme se chama Mary, não sei porquê. Ao mesmo tempo ele ouviu ou sentiu em seu corpo estremecido suas pernas desabarem em um frágil estralo e caiu no chão do elevador, enrolando de forma grotesca em uma das suas pernas horrivelmente atravessadas sobre ele enquanto ele perdia a consciência, sua mente caindo numa escuridão tão profunda quanto do vazio que separava de sua casa. Então, pra vocês terem noção de que o homem quase quebrou a perna indo num elevador rápido demais. A partir daí, a gente é introduzido a Betty, uma nova personagem que também é uma pessoa muito solitária. Podemos considerar ela, por assim, ser uma caipira. Eu não sei, eles usam muito essa expressão, por ela não ter esses modos chiques e tudo mais. Ela é meio alcoólatra, ela bebe muito gin. E a Betty até acaba ensinando ele a gostar de gin, tanto que tem uma hora do livro que ele começa a tomar gin, mesmo ele não gostando no começo. No filme, a Betty é mais atrevida, no sentido de, tipo, ela tem intenções amorosas com ele e ela acaba sendo mais atacante. Já no livro, não.
No livro ainda existe esse espaço entre eu sou a empregada e acabou. Porque o Newton é um cara muito enigmático e ela nunca sabia decifrar o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, então ela nunca de fato chegou a tentar alguma coisa. Eu acho que o mais próximo que aconteceu foi uma tentativa ali de jogar o verde e perguntar se ele era casado. Se ele tinha alguma ideia de onde ela queria chegar, não demonstrou. Sou casado sim, respondeu, baixando o livro educadamente para o colo e olhando para ela. Foi isso. E ela até cogitava a ideia dele ser gay. Já no filme, eles têm uns desentendimentos. No filme, ele vai na igreja com ela, no livro, não. Não sei, ela tinha chamado ele pra ir pra igreja. Depois que eu reparei isso, no filme ele vai, no livro não. Mas são pontos muito pequenininhos, eu só tô citando algumas comparações mesmo. Eu nem sei que linha tá seguindo esse vídeo, porque eu só tô jogando informação mesmo. Eu adorei esse livro, eu queria comentar sobre ele. O que eu consideraria os três principais é a Beth, o Newton e o professor Bryce, que é um cara que no começo, ele é um cara que deve ter aí seus 40 anos, parece ter meio crises assim de idade, sabe? Tem uma parte do livro onde ele tá num bar observando os jovens terem conversas filosóficas e eles ficam tipo, oh meu Deus, eu já fui assim, tentando me bancar o sabichão. E aí, tipo, ele parece ser um cara meio frustrado, não sei, cansado. Ele é viúvo, ele vai no cinema um dia assistir um filme e ele percebe que a qualidade do filme é muito surreal pro tempo. E nisso ele descobre umas outras coisas também, como o substituto de pólvora que alguma empresa fez. Depois ele acaba descobrindo que é tudo dessa empresa aí. Só sei que ele ficou fascinado com isso e exigiu várias vezes de se encontrar algum dia com o Newton. Eventualmente ele consegue e depois de um tempo começa a trabalhar nesse projeto do Newton. Ele já estava bem inseguro com trabalhar num projeto que ele não sabe, não entende muito bem, porque posteriormente ele trabalhou em um outro lugar que estava construindo uma bomba e ele não sabia disso. Mas o Bryce é a primeira pessoa a descobrir que o Newton é um alienígena. Isso acontece porque ele sempre já teve suspeitas, mas sempre foi mais para uma paranoia, até que teve um dia que o Newton quer que ele vá com ele para Chicago. Isso ele passaria na casa do professor Bryce para discutir algumas coisas. Então ele instalou umas câmeras raio-x, uns bagulho assim, para ver como que seria a estrutura óssea dele quando ele se sentasse na cadeira. A teoria dele estava certa e o Newton já sabia, porque ele conseguia enxergar esse flash da câmera, que não é visível a olho humano nu, mas tipo, por ele ser um alienígena com uma visão super sensível, ele viu. E nisso que eles viajam para Chicago, o Newton decide contar tudo pra ele. Acontece que a FBI tinha instalado uns escutas no quarto que o Newton tava e ele foi preso à força, é óbvio, né? Por ser um alienígena, mas ainda assim eles não afirmavam que ele era de fato um alienígena, porque era uma ideia meio surreal. E eles estavam em um momento ali de eleição, então eles não queriam parecer... Como é que fala? Ser um governo bobo. Então eles acabam mantendo um Newton em um laboratório, fazendo vários experimentos nele, fazendo várias perguntas, mas nunca chegando a afirmar que ele era um extraterrestre. E nunca sequer encontraram provas o suficiente pra isso, a ponto de prender ele, ou enfim. E óbvio, por ele ser um cara milionário, assim, muito influente, eles não poderiam simplesmente só prender o cara, assim, e sair impune. O que acontece no final do livro é algo que me indignou num nível que eu fiquei com muita raiva. No final, podemos assim dizer que o Newton se transformou em humano, porque agora é desesperançoso e frustrado. Eu estava com medo de você, estou com medo agora. Tenho estado com medo de todos os tipos de coisas o tempo todo. Fui exaurido nesse planeta monstruoso, lindo e aterrorizante, com todas as criaturas estranhas e sua água abundante, e todos os seus humanos. Agora tenho medo, terei medo de morrer aqui. Aqui só mostra como nós mesmos escolhemos a nossa própria destruição e a chance que tinha de salvar o planeta Terra se foi. Então ele só se conformou com isso e, enfim. Não quero me aprofundar, porque se você quer ler, por favor, leia, porque vale a pena. Isso aqui vale muito a pena mesmo. Ah, só uma observação, tá? No livro, a Beth nunca chegou a saber que ele era de fato um extraterrestre, tá? A única pessoa que de fato tinha essa certeza era o professor Bryce. Eu reconsidero muito reassistir o filme, mas eu não acho que, sei lá, tenha sido tão bom comparado ao livro, não. Mas é uma experiência interessante, principalmente se você for ler. Esse foi o vídeo, eu espero que tenha ficado bom, não tenha ficado tão chato. Meu celular tá estourando porque eu não tenho mais armazenamento, eu nem sei como que eu vou exportar esse vídeo. Mas é um livro aí que eu recomendo bastante, tem como você interpretar de maneira mais lírica e poética, porque tem como tirar metáforas muito legais pra solidão. E eu estava com muita saudade de ficar imersa numa história como eu fiquei nessa leitura, então é isso, eu paro de falar.